Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, eu estava aqui orando e pedindo a Deus uma palavra e Deus me mostrou que muitos de vocês estão desanimados. Eu sei que isso é óbvio, né? Afinal de contas, são milhares e milhares de pessoas que têm acompanhado aqui a oração. Mas o foco que o Espírito Santo pediu para trazer na palavra hoje é a respeito de ânimo, encorajamento. Irmãos, é muito ruim quando a gente está na internet, né, com o coração vazio, sentindo uma angústia no peito e a gente não encontra uma palavra que nos levanta, que nos ergue para cima, né? Geralmente são mensagens de fofoca ou então piadas, bobeira, né? Quanta bobeira, quanta coisa fútil as pessoas compartilham com a gente no WhatsApp, nas redes sociais. Mas eu quero que você saiba que neste lugar aqui, você está num ambiente seguro, um lugar onde você vai receber palavras que vão te dar não somente sabedoria, entendimento da Bíblia, mas principalmente encorajamento. Irmãos, nós vivemos nesse mundo tão conturbado, tão injusto, não é verdade? E quando nós meditamos na Bíblia de dia e de noite, a palavra diz no Salmo de número 1 que todas as coisas começam a prosperar na nossa vida. É claro que não está falando só de dinheiro, está falando da verdadeira prosperidade, que é paz, alegria, gozo no Espírito Santo, é o que diz a Bíblia. É também uma família unida, uma família restaurada, você saber lidar bem com os relacionamentos e principalmente você estar bem com você e com Deus. Então, quando você medita dia e noite na palavra, você é bem-aventurado. Amém? É isso que diz o Salmo 1. Então, eu vou pedir uma coisa para você. Se inscreva aqui no meu canal, nós já vamos começar. É só você clicar aqui. Eu vou esperar um pouquinho. Do lado vai aparecer um sininho. Tá vendo esse sininho aí? Clica nele e depois seleciona a opção todas para você não perder nenhum vídeo que eu colocar. Eu quero fazer a oração da manhã, a oração da noite com você. Eu tenho feito também uma oração para dormir. Tenho colocado tantos vídeos aqui, irmãos, que isso me enche o coração de alegria, porque vocês têm acompanhado e eu louvo ao Senhor por isso. E se você deseja contribuir no meu ministério, de forma que você também estará ajudando instituições de caridade, depois você clica aqui no botão Seja Membro. É muito fácil, você vai clicar aqui para você contribuir com um pequeno valor por mês e vidas serão abençoadas através de você, tá bom? Irmãos, eu estava aqui falando a respeito da vida, né? O quanto ela é injusta. E sabe por que muitas vezes a gente se frustra? Porque a gente espera que Deus faça coisas que talvez Ele não vai fazer do nosso jeito. Eu vou te dar um exemplo. Jesus ele disse que neste mundo os pobres sempre existiriam. Hoje a gente vê a desigualdade social. Isso é algo que nunca vai acabar, irmãos. A única pessoa que vai propor trazer uma igualdade no mundo inteiro vai ser o governo do anticristo. Ele vai vir com uma promessa de paz, de restauração. E inclusive existe uma agenda global aí preparada para 2030. Isso é muito suspeito porque o mundo nunca conseguiu ter essa igualdade. Mas o anticristo vai prometer isso. E vão ser 3 anos e meio de uma aparente paz. Mas depois ele vai enganar a todos. Ele vai se revelar e ele vai mostrar a sua crueldade. E vai ser um tempo de tribulação que nunca houve em toda a terra. Então, nós precisamos aprender uma coisa. A gente se frustra porque nós queremos que Deus faça coisas que talvez Ele não vai fazer. E Deus, em momento algum, Ele prometeu uma vida perfeita nesse mundo. Isso porque o pecado entrou no mundo e ele corrompeu todas as coisas, todas as camadas da sociedade. O coração do homem está corrompido, está tudo estragado, irmãos. Essa é a verdade. E é por isso, irmãos, que Jesus veio a este mundo não para nos prometer um reino nessa terra, que é isso que os judeus na época esperavam, que eles fossem libertos das mãos da opressão de Roma. Mas na verdade Jesus disse, o meu reino não é dessa terra, o meu reino eu vou preparar para vocês, vocês que me acompanham, vocês que são meus seguidores, eu vou vos preparar lugar na eternidade comigo. Então essa deve ser a nossa esperança. O problema é que a gente sempre está esperando que Deus restaure todas essas coisas na terra. Isso não vai acontecer, entendeu? E aí o que acontece? Jesus disse que os pobres sempre estarão junto com a gente. Ele disse que neste mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo. Então Jesus ele não prometeu uma vida perfeita, mas ele prometeu que ele vai sempre nos encorajar, nos fortalecer,
nos capacitar a fazer a sua vontade. Amém? Irmãos, por isso que muitas vezes a gente fica triste, porque a gente vê a maldade do mundo e a gente deve olhar nesse momento para Jesus e lembrar que Cristo também sofreu muitas injustiças, inventaram mentiras contra Ele, blasfemaram contra Ele, crucificaram. Irmãos, antes de crucificar, zombaram dele, machucaram, maltrataram, fizeram tantas coisas absurdas, irmãos, que quem olhava para ele pensava: o que esse homem fez de tão ruim? Na verdade, Jesus não fez nada de ruim. Eu e você estávamos sendo substituídos naquela hora. Nós éramos como Barrabás, que estávamos caminhando para a cruz, para a morte, para a maldição, mas Jesus assumiu o nosso lugar e lá na cruz do Calvário Ele derramou o seu sangue por causa de mim, por causa de você. Então agora você não precisa mais viver essa vida derrotada. Você tem uma herança em Cristo. Amém? E aí eu quero te mostrar aqui hoje que o apóstolo Paulo, ele passou por muitas aflições justamente porque ele estava querendo fazer a vontade de Deus. Sabe, muitas vezes a gente pensa assim: Jesus conquistou para mim uma herança, Ele veio para que eu tenha uma vida em abundância, e aí a gente pensa assim, tudo vai dar tudo certo, tudo vai ser perfeito. Irmãos, na verdade vai ser perfeito sim, só que na visão de Deus, entendeu? Na visão do Criador tudo vai estar perfeito, mas na nossa visão muitas vezes a gente vai se sentir injustiçado, humilhado. Mas aí eu aprendo uma coisa aqui: o fato de Jesus ter morrido na cruz mostra o quanto esse mundo é cruel, mas o fato dele ter ressuscitado mostra que Deus sempre tem um plano no sofrimento. Mesmo que pareça que tudo deu errado, Deus tem um plano de bênçãos para nós. Então, era da vontade de Deus que Jesus fosse para a cruz, porque se Ele não fosse e não morresse pelos nossos pecados, nós estaríamos perdidos eternamente. E hoje eu e você temos a chance de sermos salvos, perdoados e morarmos com Jesus para sempre. Ou seja, irmãos, só precisamos aguentar mais um pouco. Esse mundo é muito passageiro. Eu não sei se eu vou partir primeiro que você ou se você primeiro que eu. Não é assim uma certeza, né? A gente só morre quando a gente atingiu tal idade. Não, irmãos, ninguém tem certeza de nada nessa terra. Por isso devemos olhar para Jesus, crer nele como nosso Senhor e Salvador, para que a gente tenha vida eterna com Ele. Amém? E aí deixa eu contar aqui hoje, irmãos, sobre uma passagem que eu estava lendo e mexeu muito comigo. Eu tenho certeza que vai te tocar também. Mas antes eu só peço uma coisa: escreva aqui nos comentários: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Amém? Isso vai ser fundamental na sua vida. Você estar disposto, custe o que custar, a ir até o final com Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler para você Atos capítulo 21, o versículo 11 ao 14. Foi o momento em que Deus revelou o plano para Paulo. E esse plano assustou todo mundo, menos Paulo. Eu vou ler, você vai entender. Olha o que está escrito. Um profeta veio ao nosso encontro. Ele tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os pés e as mãos dele. Tenta imaginar a cena. Veio um profeta ao encontro de Paulo, pegou o cinto dele, amarrou as mãos e os pés. Olha que coisa estranha, né? Por que o profeta fez isso? Olha o que diz. Em seguida ele disse: o Espírito Santo declara: o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus em Jerusalém. E ao ouvir isso, nós imploramos a Paulo que então não fosse para Jerusalém. Mas ele disse: por que vocês estão chorando tanto? Assim vocês partem o meu coração. Eu estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. E quando ficou evidente que nós não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, nós desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Amém? Irmãos, olha que passagem diferente, né? Aqui o profeta entregou uma mensagem dura. Ele amarrou as mãos de Paulo, amarrou os pés e ele disse: assim diz o Senhor, Paulo, você vai ser preso dessa maneira em Jerusalém. E aí naquele momento os irmãos desesperaram e eles disseram: que absurdo, não pode ser, nós não aceitamos isso. Mas aí Paulo falou: irmãos, vocês estão chorando por quê? Eu estou pronto não só para ser preso por Jesus, mas também para morrer por Ele. Irmãos, olha o coração desse homem. Olha como é que esse homem já tinha morrido, né? Ele já morreu para si mesmo. Ele mesmo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, na vida do cristão, morrer é lucro. É claro que a gente não quer morrer, porque tudo no nosso corpo foi feito para viver.
Entendeu? Nós fomos feitos para resistir a qualquer sofrimento, a qualquer morte, por isso que a gente nunca aceita isso. Então nós temos o instinto de sobrevivência, isso é normal, faz parte. Mas, acima de tudo, devemos estar dispostos a fazer a vontade do Pai. E Deus então falou para ele: olha, você vai ser preso, mas vai ser necessário você passar por isso. E os irmãos, percebendo que não iam mudar Paulo de ideia, eles então disseram que seja feita a vontade do Senhor. Sabe o que eu lembrei aqui, irmãos? Eu creio que o Espírito Santo vai falar com alguns de vocês aqui. Tem pessoas, tente imaginar essa cena. Talvez algum parente seu está no hospital, está muito doente, e aí você fica orando: Jesus, cura o meu tio, cura o meu pai, cura minha mãe, cura o meu irmão. Jesus, faz um milagre. E você ora e ora e ora. Só que de repente parece que o quadro vai se agravando. E, irmãos, eu já ouvi vários testemunhos assim. No momento que a pessoa falou o seguinte: Jesus, que seja feita a tua vontade. Se tiver que levar, pode levar. Se o Senhor tem um plano de levar essa pessoa, leva. Mas Jesus, da minha parte eu creio até o fim. Mas eu quero que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu já vi dos dois lados acontecer. Eu já vi pessoas melhorando de uma hora para outra e de repente a pessoa sai do hospital e recebe uma cura milagrosa. Mas eu já vi também pessoas partindo naquele exato momento. É como se você liberasse aquela pessoa, sabe? Eu já vi isso várias vezes, irmãos. Eu acredito que vocês também, sabe? A pessoa, enquanto ela não quer que a outra vai, parece que ela não vai. Mas na hora que ela libera, ela deixa nas mãos do Senhor. Aí então a pessoa vai calmamente, ela vai tranquilamente para os braços de Jesus. Amém? Então, irmãos, Deus respeita a nossa vontade, mas Ele espera que do nosso coração venha essa famosa frase: Senhor, que seja feita a tua vontade. Irmãos, Paulo estava disposto a fazer a vontade de Deus, custe o que custasse. Não venho falar que é fácil, você sabe que não é fácil, mas vale a pena obedecermos. E eu já estou sentindo muito aqui a presença do Espírito Santo. Eu acredito que você também está sendo tocado e eu quero orar por você daqui a pouco, tá bom? Não saia desse vídeo, porque nós precisamos carregar a cruz, irmãos, até o fim. Nós precisamos ir até o fim. E não é fácil. Jesus disse: nós seremos humilhados, zombados, passaremos por grandes provações, mas existe uma coisa que faz a diferença, irmãos: é o encorajamento que o Espírito Santo traz na nossa vida. Amém? E aí eu quero só continuar essa história aqui, já vou finalizar, porque eu quero orar muito por você daqui a pouco. O que aconteceu? Paulo, então, ele foi para Jerusalém. Os irmãos falaram: por que você vai para lá, Paulo? Paulo, não faz isso não. E eu me lembrei aqui agora também que teve um momento que Jesus falou: olha, eu preciso voltar para a Judéia. E os discípulos falaram: Jesus, não estou entendendo, por que voltar para a Judéia? Sendo que da última vez, lá na sua própria terra, eles queriam apedrejar você. Mas Jesus falou para eles: vocês não sabem que quem caminha na luz não tropeça? Eu estou fazendo a vontade do meu Pai, eu não vou tropeçar, entendeu? Então, irmãos, da mesma forma, Paulo, ele foi para o lugar onde ele sabia que seria preso, onde ele sabia que coisas ruins iriam acontecer. E aí o que aconteceu? Lá no capítulo 23 de Atos, 2 capítulos depois, a gente viu o que aconteceu. Paulo, ele chegou em Jerusalém e lá ele começou a pregar o evangelho para os judeus e para os gentios, aqueles que não são judeus. E Paulo começou a fazer a vontade do Pai, porque foi para isso que Deus o chamou e é para isso que Deus também está te chamando hoje. E aí sabe o que aconteceu? Quando Paulo começou a pregar, irmãos, já começou a luta ali. O sumo sacerdote que estava ali naquele lugar, chamado Ananias, ele mandou uma pessoa dar um tapa na boca de Paulo. E Paulo ficou mordido de raiva. E ele falou: homem incrédulo, homem blasfemador. E aí, irmãos, naquele momento, Paulo começou a pregar. E ele começou a falar: eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo preso só porque eu acredito na ressurreição dos mortos. E eu estou aqui pregando Jesus. Irmãos, olha só o que aconteceu. Atos 23, o versículo 10 e o 11, diz assim, ó: quando Paulo disse que estava sendo julgado por acreditar na ressurreição dos mortos, a discussão ficou ainda mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim ordenou que os soldados o levassem de volta à prisão, à fortaleza. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, você também deve fazê-lo em Roma.
Olha isso, irmãos, aqui neste momento Paulo quase foi morto porque houve uma discussão muito grande, eles queriam matar Paulo, cortar ele em pedacinhos, mas naquela hora, irmãos, o comandante daquele lugar, ele mandou soldados prenderem Paulo para que ele fosse livre da morte, porque ainda não era a hora dele morrer. Afinal de contas, Paulo realmente ele seria morto por Jesus, ele sabia disso, mas não era a hora ainda. Irmãos, o que é mais lindo de tudo isso é que diz aqui, e naquela noite, quando Paulo estava preso, Deus apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo, tenha coragem, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, você deve fazê-lo também em Roma. Amém? Irmãos, é isso que eu queria falar para vocês. No momento da maior solidão, no momento da maior dificuldade que você está passando, é nessa hora que Deus, Ele quer falar para você: tenha ânimo, tenha coragem, não desanime ainda não, não pare. Tá bom, irmãos? O Espírito Santo está mandando falar isso para vocês aqui. Não é hora de parar, não é hora de retroceder. Simplesmente continue fazendo a minha vontade, diz o Senhor. Deus tem se alegrado com a sua vida. O fato de você estar aqui ouvindo a sua oração hoje é um sinal maravilhoso de que você quer crescer na caminhada com Deus, de que você está disposto a fazer a vontade dEle. Mas simplesmente não pare, não retroceda, tá bom? Louvado seja Deus. Agora eu quero orar por você. Eu vou ungir as minhas mãos com óleo, porque a Bíblia diz que o óleo da unção, ele despedaça todo jugo, toda opressão. Talvez você está aqui hoje e você está sentindo um medo muito grande. O que vai ser da minha vida? Como que vai ser o meu futuro? Irmãos, eu estou aqui para dizer: vai dar certo. Confie em Jesus, amém? Eu já passei por tantos e tantos problemas, tantas lutas, mas eu estou aqui firme falando para você, animado, cheio de alegria no Espírito Santo, e eu creio que hoje, mais uma vez, Ele vai cumprir a vontade dEle na sua vida e na minha vida, amém? Eu já ungi minhas mãos, você vai fechar os seus olhos e depois eu só peço uma coisa: compartilhe esta oração. Posso te pedir essa ajuda? No final da oração, você vai clicar aqui embaixo, compartilhar, seleciona o WhatsApp e selecione pelo menos 5 pessoas. Faz isso, porque você estará sendo usado por Deus para abençoar tantas pessoas. Irmãos, eu já ouvi milhares e milhares de testemunhos de pessoas que começaram a ouvir a oração aqui e a vida delas nunca mais foi a mesma. Amém? Glória a Deus. Então feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te engrandecer e te agradecer. Muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, por essa palavra de conforto, de ânimo. Quantas pessoas precisavam disso agora? E Tu és aquele que alimenta a nossa alma. O Senhor é aquele que dá pão ao que tem fome. Ó Senhor, o alimento que nós precisamos para hoje, dá-nos hoje, Senhor. Não deixe, Senhor, que a nossa incredulidade, a nossa falta de fé atrapalhe os planos do Senhor. Pai, assim como o Senhor usou Paulo, e mesmo ele passando por dificuldades, o Senhor foi lá e encorajou ele. Eu te peço aqui agora, derrama do bálsamo da Tua presença. Ó Espírito Santo, tira de nós todo medo, toda incerteza, toda angústia no coração. Aleluia! Eu creio, meu Pai, que neste momento essas pessoas que estão chorando, elas serão consoladas, porque a Tua palavra diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Pai, quantos agora estão enfrentando batalhas tremendas dentro de casa, no casamento, não estão conseguindo ter um entendimento, uma discussão saudável com o seu cônjuge. Quantos agora, meu Pai, estão sofrendo por causa dos filhos, por causa dos pais. Ó Senhor, eu creio que a família é um projeto Teu, mas o inimigo tem se levantado com tanta força, meu Deus. Mas ele não vai conseguir, porque ele já foi derrotado há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. E agora nós estamos aqui, meu Pai, te pedindo: salva a nossa alma, salva o nosso espírito, perdoa os nossos pecados, Jesus. Tem compaixão de nós que falhamos tantas vezes. Muitas vezes nós temos uma expectativa de que as coisas vão acontecer do nosso jeito, mas que seja feita a Tua vontade nesse momento. Ó meu Pai, nós queremos que a Tua vontade prevaleça acima dos nossos anseios, das nossas vontades. Nós queremos que o Senhor faça o que for melhor, porque o Senhor sabe do futuro, o Senhor sabe como tratar com o nosso coração. Nós temos uma tendência a nos desviarmos, meu Pai, mas o Senhor sabe como nos manter de pé, firmes na Tua presença. Pai, neste momento eu estendo as minhas mãos a cada um dos meus irmãos e eu te peço: libera, Senhor, da Tua bênção.
Pai, derrama da tua graça sobre eles, Pai, e que eles sintam agora o renovo espiritual, a cura completa das emoções e também das doenças físicas. Jesus, o Senhor carregou sobre si lá na cruz todas as nossas enfermidades. Por isso, neste momento, eu repreendo toda doença, todo mal contra a vida dessa pessoa, toda opressão está cancelado em nome de Jesus. Todo mal contra essa pessoa caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal, toda perturbação, toda ansiedade, depressão. E eu te peço, Jesus, dá-nos um novo coração, um coração alegre, um coração que olha para frente, que olha para as promessas do Senhor, porque eu creio, meu Pai, que toda pessoa que te busca de verdade jamais sairá com as mãos vazias, sempre será saciada com a doce presença do Espírito Santo. E é em nome de Jesus que eu oro. Eu já te agradeço por tudo, porque eu creio que o Senhor ouviu a nossa oração aqui hoje e o Senhor já está trabalhando em nosso favor. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo,
Tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.